Estamos de volta com o nosso programa Manancial desta semana. Estamos falando sobre a vida do cego Bartimeu. Nosso tema é o cego Bartimeu, o cego Bartimeu. No verso de número 46, o primeiro verso do texto que nós fizemos leitura, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Então, este verso aqui nos passa muita informação sobre este momento aí que Jesus manifesta o seu milagre e opera na vida e a favor deste cego aí, conhecido como Bartimeu. Vamos analisar aqui algumas informações que o texto nos traz para a nossa edificação, para o nosso crescimento e edificação espiritual diante de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, assentado junto do caminho. Eu quero destacar aqui com você, meu amado telespectador, 3 informações. Foram para Jericó e saindo de Jericó, certo? O lugar onde estava o cego era nas proximidades de Jericó. Saindo de Jericó, este homem estava ali e ele ouviu a multidão de Jesus. Então, a primeira informação que eu quero passar, destacar e já faço comentário com você, é sobre essa condição. Ele estava nas proximidades de Jericó. Diz lá, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, junto do caminho. Esta é a segunda informação, assentado. E a terceira informação, junto do caminho. Então, essas 3 informações eu quero aqui, agora, rapidinho, fazer comentário com você. A primeira informação que eu trouxe, destacando aqui no texto, é que ele estava nas proximidades de Jericó. Veja, eu disse inicialmente nas minhas palavras que espiritualmente nós podemos fazer uma comparação sobre a condição do homem com a vida aí de Bartimeu. Bartimeu, por analogia, Bartimeu era um pobre, mendicava, né? Fazia mendicância. Espiritualmente, há muitas pessoas, ele representa o ser humano, muitas pessoas que vivem nesta condição de miséria, de lástima, não é? De pobreza de entendimento espiritual. O contexto histórico aqui que ele se encontrava era um contexto que não ia ajudá-lo em momento algum. Esta situação que ele vivenciava, este contexto que ele vivenciava, só iria realmente contribuir para a sua destruição total, para a sua queda total. Veja, Jerusalém significa cidade da paz. Ele deveria ir para Jerusalém, ao invés disso, ele está em Jericó. Sabe qual a conotação e significado aí dessa expressão, a conotação com relação a Jericó? Cidade da maldição, cidade do pecado, não é? Jericó foi amaldiçoada no momento em que os israelitas adentram a terra prometida, as muralhas de Jericó caem abaixo e a ordem de Deus era para que ninguém tocasse em coisa alguma. Foi uma cidade tida por amaldiçoada, por lugar do pecado. Então, olha o lugar onde este cego se encontrava. É bem verdade que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Faz uma reflexão, olha para a tua vida. Se você cometeu um erro, se reconcilia diante de Deus, se arrepende disso, abandona o teu erro, para que não aconteçam uma sucessão de erros na sua vida e você vá cada vez mais fundo, não é? Do buraco, para cada vez mais distante de Deus. É necessário nos avaliarmos, é necessário fazermos uma reflexão diária com relação à nossa vida como pessoas inseridas na sociedade, como pessoas que são filhos de Deus, que são cristãos, que se relacionam com Deus. É importantíssimo, é necessário este exame permanente, periódico na nossa vida e que postura temos assumido diante da sociedade e diante de Deus. Este homem, por nome conhecido aqui, né? Não por nome, mas conhecido como Bartimeu, estava num lugar terrível, estava no lugar da maldição. Como que alguém
no lugar da maldição, vai vivenciar uma condição de bênção, a não ser que um milagre de Deus aconteça, a não ser que a pessoa grite, tome uma postura, como foi o caso aqui de Bartimeu, gritar, filho de Davi, filho de Davi. E não é fácil, porque nós lemos na narrativa bíblica que quando ele clamava, muitas pessoas diziam para ele se calar, não incomode o mestre, Jesus, o mestre não vai te ouvir. Mas quando diziam, ele estava convicto, ele clamava cada vez mais. Então, a não ser que a pessoa tenha essa postura, não há esperança, não há expectativa, não há possibilidade, não é? A não ser que ela tome essa atitude, não há expectativa para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é esta. Ele estava nas cercanias de Jericó, no lugar do pecado, no lugar da maldição. A segunda coisa que eu destaquei aqui nesse texto é que ele estava assentado à beira do caminho. Primeiro, ele precisava estar no caminho, ele estava à beira do caminho. E ainda, estando à beira do caminho, diz o texto que ele estava assentado. O chamado de Deus para o homem, na sua presença, viver, estar, não é para o homem estar assentado. Assentado traz a ideia de repouso, traz a ideia de estar descansando, traz a ideia de estar parado, de não estar em movimento. A Bíblia nos mostra que quando Deus chama o homem para a sua presença, Ele manda o homem colocar-se em pé. Foi assim com o profeta Ezequiel, foi assim com tantos profetas, talvez com o profeta Jeremias, se não me engano, a expressão utilizada quando Deus o chama para a sua presença realmente foi essa. Tantas pessoas que são chamadas por Deus, na Bíblia, nós encontramos a narrativa, o Senhor Deus falando, Filho do homem, coloca-te em pé e eu falarei contigo. É uma necessidade, porque estando em pé, nós estamos mais atentos, nós estamos ligados, estamos apercebidos, estamos vigilantes, estamos mais perceptíveis às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quando nós nos assentamos, nós relaxamos, nós abaixamos as armas. Para alguém que está numa peleja, numa guerra, numa labuta, as armas precisam estar empunhadas em todo o tempo. Esta pessoa precisa estar ativa, ligada em todo o tempo. Não pode estar relaxado, quase cochilando. Então, o texto nos mostra que ele estava assentado à beira do caminho. Uma segunda condição que desfavorecia aquele homem débil que necessitava de um milagre, que necessitava de uma manifestação sobrenatural a favor da sua vida. E, finalmente, ele estava à margem do caminho, à margem do caminho. Veja, o caminho, ele é feito para que, por ele, as pessoas percorram. O caminho não é feito para que as pessoas andem à margem do caminho, que as pessoas andem na beira do caminho. Não, o caminho é feito para justamente ser utilizado. Agora, Jesus, reconhecendo o valor do homem estar no caminho, Jesus se revela assim para mim, para você, para Bartimeu, para todas as pessoas, para a sociedade humana. Capítulo 14, o verso de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, olha que coisa extraordinária, senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho que leva o homem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se o caminho está revelado, que é o lugar onde as pessoas devem trilhar, andar, para chegarem a algum lugar, a um determinado lugar, e neste caso, espiritualmente falando, estar em Jesus é ter acesso até a presença de Deus, é chegar-se à presença de Deus. Como que podemos imaginar que Bartimeu seria uma pessoa de sucesso, teria vitória, ou os Bartimeus dos nossos dias, espiritualmente falando? Como podemos imaginar que um Bartimeu, espiritualmente falando,
vai ter uma vida de sucesso, uma vida de alegria, de comunhão com Deus, uma vida de prosperidade, vitória, se ela está assentada e à beira do caminho. Primeiro que nós não podemos estar assentados, nós temos que estar em movimento. Precisamos estar em pé, em prontidão, em movimentação, enfim, perceptíveis à ação de Deus, à voz de Deus. Segundo, muito menos, se não podemos estar assentados, muito menos estar à beira do caminho. Jesus nos chama para trilharmos o seu santo, perfeito, reto e justo caminho na sua presença. E veja como é importante nós atentarmos para as Escrituras e refletirmos sobre a mensagem que as Escrituras têm para comunicar ao nosso coração. Na verdade, a ação aqui é do Espírito Santo de Deus, revelando a palavra, mostrando o caminho que nós precisamos trilhar. E indo para o encerramento de mais este bloco, eu quero exortar você, chamar a sua atenção, você que me assiste nesta oportunidade. Olhando para esta mensagem, como você está se posicionando diante de Deus? Olhando aqui para este verso 46. Ele estava nas proximidades de Jericó, lugar de maldição. Ele estava assentado e ele estava à beira, à margem do caminho. Qual é a sua condição espiritualmente falando? Você está no lugar da bênção? Você está no lugar da vitória? Você está no lugar da paz? Ou você está no lugar da maldição? Se Deus nos dá esta possibilidade de reflexão, se Deus nos dá esta condição, não é, de raciocinar com inteligência, com entendimento e sabedoria, é porque Ele quer que, de fato, nós estejamos na Sua presença, trilhando o Seu caminho que é plano, perfeito e reto, não assentados, mas em movimento, agindo, ativos, como filhos amados de Deus. E enfim, vivenciando no lugar da paz, no lugar